A decisão de aumentar os cílios de uma mulher pode ser tomada por vários motivos, desde o desejo de mudar a imagem até a eliminação de falhas cosméticas. Deve-se lembrar que, às vezes, após o procedimento, os olhos lacrimejam ou coçam muito. Essas manifestações indicam processos negativos que precisam ser eliminados o mais rápido possível, para que você não se prejudique. Evitar o inchaço. Prevenir possíveis irritações permitirá que você entre em contato com um especialista, além de prestar atenção às contraindicações disponíveis. A beleza dos olhos requer atenção. Às vezes, eles podem ficar vermelhos após o procedimento. O procedimento de extensão é oferecido por 80% dos salões de beleza, pois é popular entre mulheres de diferentes faixas etárias. Em alguns casos, vermelhidão ou inchaço podem ser observados após os estágios principais, quando a mulher já teve seus cílios estendidos. São vários os fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa reação: o uso de materiais de baixa qualidade, erros do mestre durante o trabalho, cola barata, cola nos olhos, na membrana mucosa, intolerância individual aos componentes ou reação alérgica, trauma durante o procedimento. Para iniciar um tratamento oportuno e eficaz, é preciso saber quais causas podem provocar o aparecimento de vermelhidão ou inchaço, dor ou coceira nos olhos. É necessário lembrar: mesmo um microtrauma pode causar não uma transformação da aparência, mas um longo tratamento. Portanto, a escolha de um mestre deve ser tratada com cuidado e, se possível, não estenda os cílios por seus próprios esforços. Fatores e causas. 70% das reclamações em salões de cosmetologia no final de todas as etapas do trabalho: olhos vermelhos após extensões de cílios. Para evitar problemas, é recomendável consultar detalhadamente o mestre e esclarecer quais materiais, levando em consideração as características individuais do corpo, podem ser usados para obter o efeito desejado e sem prejudicar a saúde. Os especialistas distinguem as seguintes causas do problema: microdanos existentes, processo inflamatório, conjuntivite, cevada, reação alérgica. Para evitar a vermelhidão dos olhos, é necessário limpar previamente as pálpebras e os cílios com uma composição especial que removerá possíveis contaminantes e bactérias, mas alguns deles podem causar uma reação negativa, bem como uma exacerbação de doenças oculares crônicas existentes ou problemas com a pele das pálpebras. É por isso que, e se após as extensões de cílios houver sensações negativas, é necessário tomar medidas imediatas para eliminar o problema. É importante levar em consideração, durante o período de preparação, o bem-estar da mulher, pois os olhos podem ficar vermelhos devido à falta de sono ou ao aumento da pressão. Os olhos ficam ativamente inflamados se um corpo estranho entrar neles, um grão ou cabelo. Portanto, é necessário eliminar o problema aplicando remédios suaves, chá, água. Contraindicações ao procedimento. Ao estender os cílios, o mestre verifica se a pessoa tem contraindicações para realizar as manipulações correspondentes. Os principais fatores de recusa: conjuntivite, qualquer grau de gravidade, trauma, pus, vermelhidão, lesões, uma pessoa que sofre de hiperemia, alergias sazonais, expressas pela vermelhidão dos olhos, inchaço, lacrimejamento ou inchaço presente. As contraindicações podem ser temporárias ou permanentes. A presença de qualquer doença nos olhos, na pele das pálpebras e nos tecidos adjacentes também é proibida para o acúmulo. Em 90% dos casos, essas são contraindicações temporárias. Os órgãos da visão podem inchar ou coçar não apenas sob a influência de alérgenos de origem natural, mas também quando são usados cosméticos de baixa qualidade. É por isso que, 1 a 2 dias antes das extensões de cílios, recomenda-se recusar maquiagem e medicamentos, se possível. Consequências de entrar na cola para os olhos: queimadura química. Muitas vezes, a inflamação e o inchaço são consequência do contato da mucosa com um componente químico usado no trabalho com extensões. Nesse caso, ocorre uma queimadura da mucosa do olho. As áreas danificadas causam coceira. Se a cola entrou, é necessário tomar medidas emergenciais para eliminá-la, para que a substância não cause grandes danos aos olhos. Você pode identificar o problema pelas seguintes manifestações: aparecem manchas de inchaço, de cor vermelha, aparecem na parte branca ou nas membranas mucosas, bem como nas pálpebras, dor nos olhos no momento de virar a pupila. Se esses sintomas estiverem presentes, é necessário interromper o processo de extensão. A cola usada, que acabou entrando no olho, deve ser removida. Se os olhos após a extensão dos cílios estiverem vermelhos, eles precisam de atenção especial.
não devem ser abertos, para que não ocorra uma queimadura adicional com a cola. É importante lembrar: a queimadura pode acarretar inchaço, os olhos lacrimejarão. Se o olho estiver com pus, é necessário consultar um médico para o tratamento adequado. As gotas podem ajudar a aliviar a vermelhidão. Se os olhos estiverem vermelhos, é importante saber o que fazer se a vermelhidão dos olhos após as extensões de cílios for corrigida. Como é usada a cola? O tratamento principal só pode ser prescrito por um médico após o exame. Importante: é proibido pingar um medicamento desconhecido nos olhos. Se a pálpebra superior for afetada, ou se as pálpebras estiverem inchadas após as extensões de cílios, não abra os olhos desnecessariamente. Relaxe e evite a luz solar direta. Se o olho doer muito, por mais de um dia, ou se a sensação negativa aumentar, é necessário consultar um médico. O mesmo deve ser feito quando houver a sensação de que algo está atrapalhando. O especialista determinará a causa exata da vermelhidão ou de outros sintomas. Em caso de complicações, será necessário remover os cílios artificiais já fixados. É necessário removê-los com cuidado para não danificar a pálpebra inferior ou superior. Não é possível remover os cílios de forma independente, pois isso pode traumatizar ainda mais o olho ou danificar os cílios naturais. Assim que os olhos ficarem vermelhos, começarem a coçar e houver um aumento do inchaço, é necessário interromper o procedimento e consultar imediatamente um médico. Os seguintes medicamentos serão necessários para o primeiro atendimento pré-hospitalar: antihistamínicos, Suprastin, Colira para reduzir o inchaço e a coceira, Visine. Se o olho estiver com muita coceira, tiver tido tempo de inchar, arder, então é preciso agir com cuidado, usar os medicamentos estritamente, de acordo com as instruções. O número de colírios antibacterianos que precisam ser bombeados também não pode ser cedido. Remédios populares. A queimadura química resultante do olho após as extensões de cílios pode ser de intensidade variável, portanto, será necessária uma terapia especializada para eliminar os sintomas e retornar à condição anterior. Para tratar ativamente os olhos avermelhados, é necessário aplicar um complexo de medicamentos. Isso inclui remédios populares. Se os olhos incharem ou começarem a pinicar, recomenda-se aplicar uma compressa fria à base de infusão de chá. A preparação é muito simples. Em uma xícara, é necessário preparar o chá de folhas e depois esfriar. Mergulhe uma gaze. Aperte e aplique nos olhos. Mantenha a compressa por 20 minutos. Característica: o chá deve ser sem aditivos. Compressa para os olhos. Se os olhos estiverem inflamados ou a pálpebra inflamada, você deve aplicar compressas à base de ervas. São usados camomila, tomilho ou sálvia. A decocção de ervas resfriada é usada da mesma forma que a infusão de chá. O curso do tratamento é de 5 a 7 dias. Durante esse período, recomenda-se dizer adeus aos cílios estendidos, para que a visão fique o mais aberta possível e seja possível observar a dinâmica das mudanças. Para que os olhos não lacrimejem, não causem coceira, é importante seguir as regras de extensão, consultar especialistas, usar ferramentas de qualidade, use uma base de qualidade para cílios artificiais. Colocar colírios nos olhos aliviará a vermelhidão e a irritação. É importante manter os instrumentos esterilizados. As escovas devem ser descartáveis, pois ao usá-las várias vezes, você pode contrair uma infecção. Além disso, em 95% dos casos, as queimaduras após as extensões de cílios ocorrem depois que o procedimento é realizado de forma independente. Para evitar queimaduras, você deve consultar um especialista que saiba como fazer cílios postiços. Se a cola entrar em contato com os olhos, é importante removê-la imediatamente, enxaguar e injetar um remédio adequado que remova a causa do efeito negativo, vermelhidão, coceira. Será necessário interromper o procedimento se o olho ficar opaco, se houver um aumento perceptível do inchaço na pálpebra inferior ou superior. Para realizar o tratamento, é melhor remover os cílios estendidos quando os olhos começarem a doer após as extensões de cílios. É recomendável se livrar dos elementos estranhos aos cílios, pois eles podem causar desconforto. Se o mestre queimou com cola, é necessário consultar um médico para iniciar o tratamento correto. Se uma mulher fez o procedimento por conta própria, recomenda-se consultar um especialista para evitar erros. Portanto, quando uma mulher faz extensões de cílios, é necessário certificar-se de que os olhos não queimem a cola. Olhos fortemente lacrimejantes. Um motivo para adiar o procedimento para outro dia, pois as extensões de cílios não podem funcionar durante esse período.